Olá, turminha, tudo bem? Hoje é a nossa 7ª aula de ciências, ok? Bom, eu ainda não tinha gravado nenhum vídeo pra vocês, então... Oi! Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam bem e que estejam estudando, tá? Apesar de estarem estudando à distância. A gente vai começar um assunto novo, sobre células e seres vivos. Primeiro, a gente vai falar sobre os seres vivos, tá bom? Bom, o que são os seres vivos? Seres vivos são todos aqueles que um dia nascem, crescem, podem se reproduzir e também morrem, tá? Bom, para ser vivo, precisa ter algumas características, como, por exemplo, ser dotado de pelo menos uma célula. Célula nós vamos estudar mais pra frente, ok? O que é a célula? Qual é a composição das células dos seres vivos? Bom, se vocês olharem aqui do lado, vocês vão ver vários tipos de células de seres vivos. Esse primeiro é um desenho de uma célula de bactéria, por exemplo, né? Aqui é um protozoário, chamado paramécio. Ele é um ser unicelular, que só tem uma célula só, tá? Então, uma célula só dele já é ele inteiro. E aqui, ó, é o exemplo de uma célula animal comum e aqui o exemplo de uma célula vegetal. Todos os seres vivos, incluindo bactéria, protozoários, algas, fungos, animais e plantas, incluindo o ser humano, todos eles possuem células, ok? Todos os seres vivos têm uma composição semelhante, tá? Todos eles são formados por carbono. Lembra lá daqueles elementos químicos que nós estudamos? Dos átomos, que eram aquelas bolinhas que a gente formava, né? As moléculas. Estudou lá no início do ano, ainda em sala de aula. Então, ó, a maioria dos seres vivos, na verdade, todos os seres vivos têm uma composição semelhante, que o que muda é a quantidade dessa composição, dessas estruturinhas, tá? Mas tem principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, para formar, por exemplo, um ser vivo, a gente vai precisar de diversos átomos e esses átomos vão formar moléculas. Depois que eles formarem moléculas, as diversas moléculas reagindo entre si, trabalhando em conjunto, formam organoides ou organelas, tá? E essas organelas estão compostas dentro das células dos seres vivos, tá? A gente vai ver aqui que é célula um pouquinho mais pra frente. Todos esses elementos químicos, né, essas estruturas químicas complexas que fazem parte dos seres vivos são chamados de compostos orgânicos. Então, toda estrutura química que faz parte, que forma o ser vivo, é chamado de composto orgânico. Aqui, por exemplo, ó, lembra quando a gente formava as moléculas? Aqui tem uma molécula complexa, né? Que é um aminoácido formador de uma proteína. É uma parte de uma proteína, tá? Proteína, lembra de proteína que vem da carne, vem de algumas plantas? Pois é, ela é uma estruturinha química, né? Que compõe os seres vivos também. Vamos lá, então. Olha só exemplos de compostos orgânicos, que são aqueles compostos que formam os seres vivos, que fazem parte da formação dos seres vivos. Carboidratos, lipídios, proteínas e o ácido nucleico. Os carboidratos, por exemplo, são os açúcares. Não existe só o açúcar docinho, existem vários tipos de açúcares, tá? O arroz, ele também é um tipo de açúcar diferente do açúcar que a gente come, que é chamado de sacarose, né? O docinho das frutas é um açúcar diferente, que é chamado de frutose, né? O leite tem um outro tipo de açúcar que é chamado de lactose, tá? Bom, então existem vários tipos de açúcares e esses açúcares estão todos num grupo chamado de carboidratos. Os carboidratos, eles têm a função de fornecer energia para o nosso corpo, além de formar algumas estruturas dentro das nossas células, tá? Eles fazem parte de algumas estruturas dentro das nossas células. Lipídios. Lipídios nada mais são do que as gorduras e óleos, tá? Óleos e gorduras são os lipídios. Eles servem para armazenar e fornecer energia. Então, a gente armazena na forma de gordura todo o carboidrato que entra no nosso corpo e a gente não gasta, né? Então, se a gente come demais, não faz exercícios, vai ficar gordinho que nem a professora, porque vai acumular em formato de lipídios, ok? Então, ele serve para armazenar e fornecer energia, mas ele também faz parte da composição das células. Por exemplo, ele ajuda, toda célula tem uma membraninha, como se fosse uma película em volta, sabe o ovo? O ovo, ele também tem essa membrana, né? O ovo, na verdade, ele é uma célula, tá? A gema dele é uma célula. Mais pra frente nós vamos ver isso. Mas toda célula tem aquela membraninha. E essa membrana, ela é uma membrana lipídica, tá? Ela é formada por fósforo e também por lipídios, que são gorduras, ok? Proteínas.
As proteínas, elas têm uma infinidade de funções. A gente fala, tem que comer muita proteína e não sei o quê. Por quê? Porque as proteínas são fontes de umas estruturinhas para formar outras. Proteína é como se fosse um bloco de Lego. A gente come elas se desmontam no nosso organismo através de uma parte do metabolismo e depois elas se remontam formando outros tipos de proteínas, tá? Então é como se fossem pecinhas de Lego, né, as proteínas. Se você desmontar um tipo de proteína, você consegue montar outro tipo a partir daqueles mesmos produtos que formam ela, tá bom? Então ela participa do controle do funcionamento da célula, participa dos mecanismos de defesa do organismo, transporta substâncias para dentro das nossas células, tá? E além de formar várias estruturas celulares, ok? Os ácidos nucleicos, eles são que formam o nosso DNA. Vocês já devem ter ouvido falar do DNA, né? Pois é, o ácido nucleico forma o nosso DNA. Todos os seres vivos, então, eles possuem essas mesmas estruturas, essas mesmas composições, porém em quantidades diferentes. Vai variar a quantidade de um ser vivo para o outro, tá? Mas também existem alguns compostos que não são orgânicos, como a água e os sais minerais. Sais minerais como cálcio, fósforo, né? Ferro, que a gente tem que se alimentar também, potássio, que formam estruturas como os nossos ossos, fazem parte da formação de estruturas como dos nossos ossos, né? Das nossas unhas, do fio de cabelo, tá? Esses compostos que, juntamente com os compostos orgânicos, formam o nosso organismo e ajudam na regulação das atividades do nosso organismo, são chamados de compostos inorgânicos, tá? Então, nós temos os compostos orgânicos, que são aqueles que estão ligados diretamente à formação dos seres vivos, né? Da formação das células dos seres vivos e ao funcionamento delas. E os compostos inorgânicos, que participam da regulação e tudo mais, mas que não são os principais, não são os atores principais disso daí, tá bom? Bom, para ser vivo, existem algumas características que são importantes. Algumas delas, nós temos o metabolismo e o equilíbrio interno. O que é o metabolismo? Dentro do nosso organismo, quando a gente se alimenta, por exemplo, os nutrientes dos alimentos vão sendo quebrados para entrar na corrente sanguínea. Após entrar na corrente sanguínea, eles são espalhados pelo nosso organismo para adentrar dentro das células nas diversas partes do nosso corpo. Então, o nosso sangue, ele tem a função principal de carregar tanto o gás oxigênio como parte do gás carbônico, né, como o gás carbônico, e também carregar os nutrientes da qual nós nos alimentamos. Bom, depois que essas substâncias chegam nas células, elas podem formar essas substâncias que nós retiramos, dos nutrientes, né, que nós retiramos dos alimentos, podem formar novas estruturas dentro das nossas células, tá? E isso é o que chamamos de metabolismo. É essa regulação, esse trabalho que o nosso corpo tem para se manter vivo, formando novas estruturas dentro da célula, repondo estruturas, repondo células que porventura morreram. Quando você corta o dedo, por exemplo, as células daquele lugar morreram. Elas vão morrer, vai necrosar, vai ficar esquisito. Depois de um tempo, aquele lugar vai se recuperar através da reposição daquelas células, ok? Elas são bem pequenininhas, nós vamos estudar isso mais pra frente. Algumas são maiores, mas a maioria do nosso corpo são bem pequenininhas e só são visíveis no microscópio, tá? Pra gente poder respirar, pra gente poder se alimentar, pra gente poder correr, tudo isso, todas essas atividades nós chamamos de atividades metabólicas ou atividades no metabolismo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que fulana engorda porque ela tem um metabolismo lento, que fulana é mais magrinha porque o metabolismo dela é mais rápido. É a velocidade com que as reações químicas, lembra das reações químicas que a gente estudou lá no início do ano? Pois é a velocidade com que essas reações químicas de desmontar as moléculas e montar novas moléculas com aquelas mesmas estruturas acontecem, é o que nós chamamos de metabolismo, tá? Se ele é mais rápido ou se ele é mais lento. Bom, toda atividade que a gente faz, a gente libera energia e também a gente pode perder água, é um exemplo, né? A gente precisa manter o equilíbrio interno. Se você gasta muita energia e não consome muita energia, o que vai acontecer? Você vai emagrecendo, 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 emagrecendo e pode até morrer. Se você vai para atividade física, por exemplo, vai correr, vai jogar bola na aula de educação física e assim que termina a aula, o que vocês querem fazer? Correr para tomar água. Por quê? Porque durante a atividade física, vocês perderam muita água para o meio ambiente, tanto em forma de suor, como também através da respiração. E o que acontece com isso? O seu organismo fica desequilibrado, ele fica precisando de água, e ele vai informar através do quê? Através da sede, né? Então, é o momento em que você corre para tomar água para manter o equilíbrio interno.
ajuda a manter a temperatura interna, nossa temperatura tem que estar sempre equilibrada, até 37 graus no máximo, né? Não pode passar disso, porque senão você tem febre. A febre, ela é um importante aviso do nosso organismo de que alguma coisa está errada, que a gente precisa recuperar, ele está se recuperando, mas ela precisa ser controlada. Por quê? Porque se ela aumentar demais, substâncias como proteínas, elas vão se desfazer, vão se desmanchar, e elas não vão conseguir se montar de novo se elas se desmancharem por conta da temperatura, ok? Resposta a estímulos. Olha só uma coisa interessante. Resposta a estímulos. Todo ser vivo tem uma resposta ao estímulo, tá? Seja bactéria, seja uma planta, seja nós seres humanos, seja qualquer animal. Vamos aqui para um exemplo. Vocês já viram aquela plantinha chamada dormideira ou dorme-dorme? Que é aquela plantinha que quando você rela na folhinha dela, ela se fecha, né? Isso é uma resposta a um estímulo, tá? Vocês, claro, né? Quando vocês acordam, vocês têm muita dificuldade de abrir o olho para ver o sol, para enxergar, nossa, que claridade. Por que que isso acontece? Porque o nosso olho, ele tem a pupila, que é uma abertura que permite a luz entrar juntamente com as imagens. Então, ele abre e fecha para captação de luz do ambiente. Quando a gente está num lugar escuro, a pupila vai ficar dilatada, para poder entrar mais luz e a gente conseguir definir melhor a imagem, né? A gente conseguir enxergar melhor no escuro. Quando tá bem clarinho, a nossa pupila vai diminuir, vai ficar fechadinha. Por quê? Para diminuir essa entrada de luz e não machucar o fundo do nosso olho, que é a parte da retina, ok? Outro exemplo de resposta a um estímulo. Você tá indo para casa depois da escola, né? Olha ali no texto. Tá indo para casa depois da escola, você sente o cheiro de comida. Que delícia. Já começa a salivar e já começa, meu Deus, vai ter alguma coisa gostosa. Isso é uma resposta a um estímulo do olfato, né? Você salivar, o seu organismo começa a se preparar, dizendo que já está na hora de você se alimentar e que ele vai começar o processo da digestão. Então, ele vai começar a se organizar para o processo da digestão, ok? Ciclo de vida e reprodução. Todo ser vivo tem um ciclo de vida. Todo ser vivo vai nascer, vai crescer, mesmo que seja de uma célula só. Quando ele nasce uma célula um pouquinho menor. Essa célula aumenta de tamanho, tá? Todo ser vivo vai crescer, então, ou ele cresce em quantidade de células até ficar grandão, que nem a gente, né? Os seres humanos e os outros, a maioria dos animais, em plantas, né? Ou no caso dos unicelulares, ele vai se dividir em células pequenininhas e depois vai alcançar o tamanho normal da célula adulta, né? Do ser unicelular, tá? O ser unicelular é formado por uma única célula, ok? Bom, e todo ser vivo também tem a capacidade de se reproduzir, tá? Todo ser vivo tem as fases da vida de crescimento e também tem a capacidade de reprodução. Ciclo de vida depende da espécie de ser vivo. Nossa espécie, que é a espécie humana, vive em torno de 70 a 80 anos, tá? 75 anos é o ciclo de vida atual da nossa espécie, tá? As espécies, por exemplo, algumas espécies de tartarugas vivem 150 anos, tá? Existem espécies de plantas que vivem somente 1 ano. Existem espécies de plantas que vivem 6, 7, 8 mil anos, tá? E tudo isso constitui o ciclo de vida. Todo ser vivo vai nascer, vai crescer, vai se desenvolver, vai chegar na fase adulta, vai poder se reproduzir. Não significa que ele é obrigatório, que ele vai se reproduzir, mas ele tem a capacidade de se reproduzir. E um dia ele vai morrer, que é quando se encerra esse ciclo de vida, ok? Bom, e principalmente, todo ser vivo é formado por célula. A célula é a unidade básica dos seres vivos, tá? Célula, vamos lá. Alguns seres vivos são formados por uma única célula, como por exemplo as bactérias. Cada um desses tracinhos aqui, ó, desses palitinhos, é uma célula de bactéria. E as bactérias, elas são unicelulares. Cada célula é já um ser vivo inteiro, tá? As bactérias, então, uma única célula já é ele todo, tá? Por isso que eles são microscópicos. Porque por serem unicelulares, eles acabam ficando muito pequenininhos, tá? Então, a gente acaba não vendo, é que nem um grão de areia. Você vê um grão de areia no chão, você não vê, né? Mas se você varrer vários grãos de areia do chão e colocar tudo num cantinho só, você consegue ver. As bactérias são a mesma coisa. Elas conseguem viver em colônias, ou seja, conseguem viver juntas. Que é o momento que a gente consegue vê-las, tá? Mas aí tem que estar em bastante quantidade, como por exemplo, quando você vê aquelas plaquinhas esquisitas no seu dente, né? Aquilo lá é bactéria, viu? A placa de bactéria, elas vão morrendo, vão se juntando e vão formando aquela placa esquisita no seu dente. Pois olha o tanto de bactéria que tem pra você, hein? Na sua boca, pra você ver, pra você chegar a ver elas, né? Bom,
Existem, então, os seres unicelulares, que são formados por uma única célula, como, por exemplo, as bactérias, protozoários, algumas algas e também alguns fungos, tá? Como um fungo, por exemplo, que é unicelular, é aquele usado de fermento para pão, né? O fermento biológico que vem naquele saquinho, que a gente coloca, ele é marronzinho, a gente vê também porque é uma colônia, tem bastante, mas se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver só uma bolinha, e cada bolinha daquela é um funguinho, tá? E nós temos os seres que são formados por milhares de células, tá? Que são seres multicelulares. A maioria dos seres multicelulares ou pluricelulares são visíveis ao olho nu, né? Nós somos seres multicelulares, as plantas são seres multicelulares, os diversos animais do reino animal são seres multicelulares, tá? Tem algas multicelulares, como aquela alga que a gente usa para fazer sushi, tá? Então, existem os seres que são formados por várias células. Olha aí do lado. Quando eles são formados por várias células, essas células não têm espaços muito visíveis entre elas, tá vendo? Ó? Geralmente elas ficam dessa forma que tá aqui, ó. Como aqui umas células de plantas, ok? Forma e tamanho das células varia bastante de ser vivo para ser vivo e também depende da sua função. Nós vamos estudar isso mais pra frente, tá? Mas como é que a célula foi descoberta? Bom, primeiro foi necessário inventar um microscópio. Já se conhecia a lupa, já se conhecia o funcionamento das lentes, né? Sabia que o formato das lentes, dependendo do jeito que você colocava, você conseguia fazer um aumento de alguns objetos, né? Tanto a longas distâncias, como as lunetas e telescópios, como as distâncias de coisas microscópicas, como o microscópio, né? Para enxergar bactérias e outros seres unicelulares que não são visíveis pra gente a olho nu, tá? Primeira vez que observou-se uma célula, na verdade, que deu-se o nome na célula, né? Porque já tinham sido observados antes, mas eles não sabiam o que era. Foi em 1665, tá? Por um pesquisador inglês chamado Robert Hooke. Ele utilizou um microscópio com duas lentes, uma aqui em cima e outra aqui próximo ao objeto que ele queria enxergar. E ele utilizava um aparato com luz de vela ou luz do sol. Esse é o microscópio óptico. Foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros microscópios a serem criados para observar os seres vivos, tá? O que ele observou? Ele pegou a cortiça, que é a rolha, aquele material que faz a rolha, sabe? Cortou ela bem fininha, tá? E observou ela no microscópio. E ele viu essa segunda imagem aqui, tá vendo? Que tem vários espacinhos entre elas. Esse espacinho ele chamou de célula, que vem do latim cella, que significa espaço vazio, como se fosse uma cela, tá? Porque ele tem as 4 paredinhas fechadas. Então, foi isso que ele conseguiu observar. Ele deu o nome de célula, tá? E, então, foi essa a grande descoberta. A cortiça, ela é um material vegetal. Ela é formada a partir da casca de uma árvore, muito comum na Europa, tá? Mas, após alguns séculos e muitos melhoramentos nos microscópios, né, descobriu-se que o que o Robert Hooke tinha visto, na verdade, eram os espaços vazios deixados pelas células mortas. As células já haviam morrido na cortiça, né, e aqueles espaços estavam vazios. O que ele via, na verdade, é algo que nós chamamos de parede celular, tá? A parede celular é onde está a celulose, que é aquele material que as fábricas aqui de Três Lagoas utilizam para poder fabricar papel, tá? Então, quando você pega, então, uma parte ainda viva de uma célula, ela tá desse jeito, ela tá preenchidinha. Dentro dela, inclusive, tem diversas estruturas quando a gente consegue colocar corantes certinhos, né, para poder reagir com essas estruturas. Alguns corantes, eles sofrem reações químicas e se grudam nas substâncias que tem dentro da célula. Esse daqui tá natural, tá? Então, aqui, ó, se vocês verem, a célula, por exemplo, essa daqui é a parte que ele viria aqui, né, a parte da parede celular, mas a parte interna, como vocês podem perceber, ela está preenchida, tá? Então, em células vegetais vivas, ele veria dessa forma, tá bom? O nome ainda continuou como célula, tá? Lá no século XIX, 2 cientistas alemães que trabalhavam separadamente chegaram a uma conclusão. Um deles era o Matthias Schleiden, eu acho, né? E o outro é o Theodor Schwann, não sei como é que lê. Eles proporam, de formas separadas, que animais e plantas eram formados a partir das células, tá? Então,
eles já chegaram a essa conclusão juntos, né? Na mesma época, juntos não, né? De forma separada, mas na mesma época de que animais eram feitos por células e que plantas também eram feitas por células. Bom, se animais são feitos por células, plantas também são feitas por células, então todos os seres vivos da natureza devem ser feitos por células, certo? Um outro cientista chamado Rudolf Virchow, ele propôs o seguinte, que a célula é formada a partir de uma outra célula pré-existente. Então aí, o que ele descobriu ali? O que ele viu? Ele viu que uma célula, ela se divide em duas e dava origem a novas células. E que é dessa forma, por exemplo, que os seres vivos unicelulares conseguiam se reproduzir. Eles conseguiam se reproduzir, na maioria das vezes, se dividindo em duas, né? E dando origem, então, a duas células iguaizinhas, mas que iriam crescer e que, conforme o tempo fosse passando, iria se dividir em mais células. E os seres multicelulares, isso acontecia para repor, por exemplo, ou para crescer, para fazer com que esses seres multicelulares crescessem, ou para repor as células que haviam perdido, né? Então, quando você corta o dedo, as células que estão ali em volta, elas vão se multiplicar, elas vão se dividir e vão dar origem a novas células para ocupar o espaço daquelas células que já morreram, tá? Claro que isso não vai durar eternamente. Chega um momento que lá no DNA tá escrito assim, esse é o horário que essa pessoa tem que morrer, ou que essa célula tem que morrer, tá? Então, quando chegar o horário que essas células tiverem que morrer, né? Que tá lá escrito, lá no DNA deles, claro que pode acontecer antes, por algum acidente, por algum contraste com a natureza, algum problema com a natureza, né? Algum fenômeno da natureza. Mas existe um momento que se morre as células naturalmente, tá? Então, essas células precisam ser repostas até que o organismo inteiro chegue ao final da vida, tá? Então, junto com os 3 postulados dos 3, que animais e plantas e todos estes eram feitos por células, eles chegaram a uma conclusão da teoria celular, né? Que a célula, ela é a unidade estrutural e a unidade funcional do ser vivo. Então, unidade estrutural, que todo ser vivo é formado por uma ou mais células. E unidade funcional, a célula é a menor estrutura capaz de realizar os processos característicos dos seres vivos. Então, o que é essa unidade funcional? Lá dentro das nossas células que vão acontecer todas as funções para nos mantermos vivos, tá? Então, quando a gente enxerga, mas essas informações chegam a nível celular. Quando você fura o dedo, essas informações vão passadas de célula a célula até chegar no seu sistema nervoso, lá no seu cérebro, e também voltam por lá para informar a dor. Quando você se alimenta, os nutrientes dos seus alimentos, eles vão entrar, né, pela parede do intestino, através das células, vão entrar no seu sistema sanguíneo, né, no seu sangue, e esses nutrientes vão ser passados para o resto do seu corpo, para todas as células poderem trabalhar com aqueles nutrientes. Todos esses trabalhos são dentro da célula. Sua respiração também é dentro da célula, tá? Então, o gás oxigênio, ele é passado para a corrente sanguínea lá dentro dos nossos pulmões. E é dentro da célula que ele vai fazer todas as funções que ele tem que fazer. É dentro da célula, ele vai ser espalhado, né? O gás oxigênio vai ser carregado pelo sangue. Não é em formato de gás, ele vai ser modificado lá dentro, mas vai ser carregado por todo o nosso organismo, tá? Para poder fazer e realizar todas as funções, certo? Então, as características, né, dos seres vivos são mantidas em formato celular. Então, lá dentro das nossas células que tudo acontece, tá? Mas mais pra frente nós vamos estudar o que é célula. Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula e